Você é formado em quê? Geralmente essa é uma frase que a gente ouve bastante em redes sociais, né? E às vezes até nas relações físicas, né? Nas conversas físicas, onde os dois indivíduos, dois ou mais indivíduos estão presentes, né? É como se diz, né? Como eu dizia o Pitágoras, tudo são números, né? E na imbecilidade brasileira, de alguns brasileiros, tudo são diplomas, né? E o indivíduo que realmente pergunta isso, quando me pergunta, eu já sei que ele é um idiota, absolutamente idiota. É duas coisas que você constata um idiota, né? Lógico, às vezes pelas coisas que ele fala, né? E você vai discutir, você vai perceber o idiota deixando ele falar, né? Quando eu falar uma coisa idiota, você constata pelo que eu estou falando, né? Entende? E isso caracteriza, engloba muito sobre a questão do emocionalismo que eu sempre falo aqui, né? Volta e meia, o brasileiro é só emoção, né? Lógico, quando eu falo brasileiro, entende-se também que alguns idiotas falam que eu estou julgando 100% do brasileiro. Não, eu aplico o princípio de proporcionalidade, né? Os idiotas também não sabem disso. Então, é isso daí quando o cara pergunta fonte, cadê a fonte? Qual a fonte? Qual a fonte? Você fala pro indivíduo assim, usando como analogia, ó, uma pedra. Fonte, cadê a fonte? Cadê a fonte? Esses dias mesmo eu conversando com um cidadão e eu falando uma coisa, né, na retórica, ele perguntou, fonte. Eu falei, meu amigo, a fonte sou eu. Mas quem mais poderia ser a fonte senão eu? Só há duas possibilidades, ou eu sou a fonte do que está sendo dito, ou eu estou replicando de uma outra fonte, né? Eles confundem a palavra, relativizaram as coisas e mudaram a definição das palavras. Eles confundem fonte com como se diz assim, com veracidade, se é verdade ou se é verdadeiro ou falso, né? Tamanha ignorância que chegou alguns indivíduos, entende? Aí você percebe o grau de ignorância, o grau de incapacidade cognitiva, né? Entende? Porque quando eu conto uma coisa para você ou para qualquer outra pessoa, se você não tem como mensurar, né? Aí vem uma questão de fé. Você pode tanto entender que duvidar como acreditar, né? Entende? Mas isso não descaracteriza a fonte, que se você quer o indivíduo que está, o interlocutor, vamos dizer assim, quem está mencionando a coisa em si, né? Quem está descrevendo o fato, vamos dizer assim, né? Então daí eu entendo, sim, lógico, eu assumo que é uma questão de fé. Então até nesse contexto geral da ignorância, da imbecilidade, né? Até a respeito do Olavo de Carvalho, que eu vi na internet uma conversa lá entre alguns indivíduos, e o outro falou, ele não tinha um diploma. Olha, o indivíduo ele não sabe nem o que é o diploma. Ele não para pensar o que é de fato um diploma, o que é toda a correlação que tem por trás do diploma, sabe? É igual eu já falei anteriormente, ele acha que um diploma é o fato daquilo que ele é de fato, vamos dizer assim, né? Como se um pedaço de papel descrevesse o que é ele como profissional, no âmbito profissional ou pessoal, né? Ou de capacidade cognitiva, né? Então ele vai pelo diploma, quer dizer, é o diploma que ele acha que é o diploma que faz ele, não ele que faz o diploma. Então as coisas estão muito na loucura, sabe? Na loucura, né? Igual já aconteceu comigo, de eu estar conversando numa roda, na pizzaria, numa roda de conversa, sabe? A gente conversando e trocando ideia, e daí o indivíduo do nada olhou pra mim, você é formado em quê? Quer dizer, ele constatou talvez a minha capacidade daquilo que eu estou falando, pelo que eu estou falando, se
se eu tenho uma capacidade cognitiva ou não tenho, se eu estou falando coisas inteligentes ou coisas burras, né? Que você se julga por isso, lógico, né? Mas por isso, ele deduziu que eu tinha que ter um pedaço de papel. Então, esse é o auge da loucura humana, né? E igual eu estava mencionando, né, nessa roda, o cara falando que o cara não era filósofo, não pode ser um filósofo porque ele não tem um pedaço de papel do Estado. Ele não entende que um diploma em si é só uma burocracia. Ele não consegue constatar isso, ele não pensa. Por quê? Porque a capacidade cognitiva dele, né, de raciocínio lógico e racional, foi afetada pela escola, né? O diploma, o pedaço de papel que hoje está desvalorizado conceitualmente, né? Quem tem olhos veja, né? Foi muito relativizado, de fato. Ele é só um conceito de valor, né? Que o Estado que criou essa regulamentação, não foi o mercado, né? Não é o mercado, é o Estado, né? O funcionário público. O Estado é o funcionário público, o Estado também ele não existe, ele é abstrato, ele é um conceito também. Então o Estado, mediante o funcionário público, na pessoa do funcionário público, do burocrata público, e falou, não, agora você vai ter que ter um pedaço de papel. Você vai ter que vir aqui na minha escola, na minha escolinha aqui, eu vou te medir o seu conhecimento através daquilo que eu encaro como valor de conhecimento, né? Então daí o Estado sempre te mensura pelo conhecimento que ele talvez possua. O indivíduo lá que bola uma prova, por exemplo, o professor, ou o cara lá do MEC, que estabelece o que vai ser ensinado, né, para as criancinhas, para os indivíduos, né? Então é uma capacidade de mensuração baseada, é a mesma coisa que eu te mensurar pelo conhecimento específico. Por exemplo, eu vou te ensinar a te mensurar, por exemplo, se eu tenho uma capacidade, um conhecimento técnico, vamos dizer assim, né, dentro de uma área, por exemplo, sou eletricista, vou ver se você é inteligente fazendo perguntas técnicas relacionadas a essa profissão. Daí se você não souber, então você não sabe porra nenhuma, é mais ou menos isso, sabe? É um conhecimento específico, que é a diferença ao conhecimento específico e ao conhecimento amplo, né? A questão de inteligência, se vai, eu particularmente, eu entendo pela capacidade cognitiva do indivíduo, se ele dentro de uma racionalidade, né? Se o que ele fala ou que, né, ou de fato ou faz de fato tem, né? É igual o mecânico, tô falando do mecânico, você vai no mecânico, você não pede pedaço de papel para ele, pede. Você vai no médico, você não mensura se ele é bom ou mal pelo pedaço de papel, se ele tem ou não um pedaço de papel, mas pelo fato se ele faz um negócio razoavelmente bem, né? Ou mal, vamos dizer assim, pelo fato. Né? Por exemplo, eu sou estofador, eu trabalho na área de estofados, é uma das minhas áreas de conhecimento específico. Ninguém chega em mim ou me dá, você tem um pedaço de papel para mostrar que você sabe fazer? Não, eu mostro fazendo, eu mostro que eu sei fazer fazendo. Simples, é assim, a vida é desse jeito, sabe? Então a loucura humana, né? Lógico, isso foi criado recentemente você sabe, pelos governos marxistas que a gente teve aí, que criaram várias regulamentações, entre eles aí o Fernando Henrique Cardoso, né? Na época dos militares não tinha tanto, né? Por exemplo, hoje você é obrigado a coagido a comprar um pedaço de papel por nome CNH. Você paga em média o que hoje? Carro e moto, R$4.000, além do tempo que você vai gastar, né? E eles não vão te ensinar a dirigir, porque só há um modo de você aprender a dirigir, dirigindo. É igual andar de bicicleta. Você aprende a andar de bicicleta andando de bicicleta, não é? Tentativa, erro e acerto, não é assim? Caindo. O que a autoescola faz, ela não te ensina a dirigir dentro da realidade. Ela te ensina simplesmente como é que você tem que fazer para passar pelos parâmetros do que é dirigir do Detran. Vamos dizer assim, que não tem nada a ver com a realidade. Ninguém dirige daquele jeito, na realidade do mundo, da vida prática cotidiana, né? Então é mais ou menos, é igual quando você ouve a notícia. A polícia pegou fulano dirigindo sem habilitação. Então,
A indução cognitiva te faz pensar e você pensa mais ou menos assim, nossa, como alguém está dirigindo sem uma CNH, não é habilitado, não tem um pedacinho de papel, sabe? Como se a capacidade humana, sabe, a capacidade cognitiva e motora humana de inteligência, de poder fazer as coisas, de inventar as coisas, de engenhar as coisas, estivesse restrita à merda de um pedaço de papel, sabe? E o que eu vejo que as pessoas mais tapadas no Brasil são aquelas que têm um pedaço de papel. As pessoas que falam as coisas e agem da forma mais imbecil são aquelas que têm um pedaço de papel do governo. Então, meu amigo, isso tem salvação? Eu acho que a tendência é só piorar, né? É só piorar. Infelizmente, essa é a realidade que eu percebo. Não sei vocês, mas eu percebo isso, né? É o auge da loucura, o auge da infantilidade. Igual eu sempre digo, estamos na era da infantilidade, onde talvez o indivíduo faça uma crítica dentro de um fato e os outros indivíduos reagem com emocionalismo, não com razão. Lógico, eu entendo que o ser humano é dotado de emoção, também faz parte. Mas há momentos para você se emocionar e há momentos que você tem que usar a razão. Eu acho que muito mais a razão do que a emoção, né? Primeiro a razão, depois a emoção, né? Então, lógico, a razão também pode ser um caminho para a emoção. Por exemplo, você vê uma obra de qualidade técnica, né? De valor técnico maravilhoso, daí você, por razão. E aí, através disso, você percebe toda a complexidade que há na obra e você se emociona com aquilo. É como a música, né? Ou a arte, ou qualquer outro tipo de construção humana, de saber humano. Normal, mas não, está o inverso. Hoje é a primeira emoção. É o contrário, é tipo a dialética, a retórica marxista, né? Que é uma loucura. Os caras problematizaram tudo. Então, como se diz, né? O fim justifica os meios. É mais ou menos isso. Para eles não importa se tem lógica ou não tem. Quer dizer, com essa gente não adianta você querer usar a lógica, porque essa gente que espalhou o emocionalismo no Brasil. Tá todo mundo no proporcionalmente falando, né? Só no emocionalismo, só na infantilidade. Tudo é emoção, tudo é infantilidade. Por exemplo, você pega um artista lá conhecido, vamos dizer assim, popular, conhecido, e o cara nessas lives aí, o cara desafinando a rodo, sabe? Errando a rodo. Aí você constata esse fato, daí vem os emocionais do cara. Não, mas ele não pode, não sei o que. Só emoção, é só emoção, só imbecilidade.